Xadrez Político. Xadrez Político. Eleições 2024. Xadrez Político, começando em mais uma quinta-feira aqui na Nova Brasil FM. Muito bom dia para você que nos acompanha, você que está assistindo a esse programa gravado aí, já que fica disponível no YouTube da Cultura FM e também no Spotify. Você pode acompanhar aí o Xadrez Político, todas as edições no Spotify durante a sua caminhada, enquanto você anda de bicicleta e faz academia. Muita gente gosta de ouvir arquivos de áudio aí no Spotify, a gente também deixa disponível. Mais uma quinta-feira, temos mais uma entrevista especial aqui com personalidades da política de Araçatuba. São 8h05, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Dr. Flávio Salatino, cardiologista aqui na cidade, já foi vereador e também candidato a prefeito nas últimas eleições. Topou bater um papo aqui com a gente com relação aos preparativos, a expectativa, as articulações políticas, de fato um bate-papo com relação às eleições de 2024. Muito bom dia, Dr. Flávio Salatino, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Nova Brasil. Bom dia, José Walter, muito obrigado pelo convite, é uma honra e um salve aí para sua audiência. Doutor Flávio, primeira pergunta que eu faço para todos que vieram aqui: o senhor é pré-candidato a algum cargo político nas eleições desse ano? Sou pré-candidato, sim, não posso te falar qual cargo, porque eu fui inserido num grupo, nós vamos falar isso ao longo da nossa conversa, em que todos entraram para somar esforços. Sim, sim. E que logo vamos ter essas definições de quem é o quê. É claro que na política ninguém decide nada sozinho, é sempre grupo e tem muito isso durante todo o tempo. Mas a pretensão do senhor, se a decisão fosse do senhor, o senhor seria candidato a que cargo nesse ano? Prefeito. Prefeito, é a decisão tua, entendi. É claro, mas isso depende, claro, de articulações políticas e do grupo, como o Dr. Flávio Salatino acabou de nos passar aqui. Recentemente, Dr. Flávio, a gente recebeu a informação, isso essa semana, de que o senhor teria ido para o Republicanos. A notícia foi publicada na segunda-feira, o Carlos Hernandes esteve aqui na rádio no último sábado, ele disse que na segunda-feira teria o anúncio aí de um novo nome para o Republicanos. Como é que foi essa articulação, essa ida do senhor ao Republicanos? Nós estávamos inseridos num grupo, eu, o Hernandes, certo, o Felipe Fornário, Lucas Anata, que a gente tentou, desde o ano passado, a consolidar esse grupo para formar uma frente para mudar a realidade nossa aqui de Araçatuba nas eleições. Tá. Mas o grupo ele foi andando e não se consolidou, por interesses pessoais, questões particulares de cada ente, e a gente entende isso. E aí, nessa situação, aconteceu que no grupo que eu estava, que é o Progressistas, que era o PP, eu não enxerguei esse espírito que é o que me motiva. Sim. Espírito de grupo. Porque não adianta eu entrar num grupo e falar, eu sou isso, eu sou candidato àquilo. Isso não é grupo. Tanto é que quando eu fui convidado para o Republicanos, eu me coloquei na situação seguinte, eu estou para somar. Tá? Então a ideia é assim, você pode ser candidato a isso, aquilo, qualquer cargo. Ou às vezes, José Walter, nem ser candidato, mas de participar de um conselho de pessoas para poder organizar o partido. Eu estou disposto a tudo para poder ajudar a nossa cidade. Tá. Nessa saída e de fato no ano passado, eu até conversei com o Hernandes uma vez no ar, inclusive, sobre isso, ele citou que havia um grupo realmente, citou seu nome, o dele, do Felipe Fornari e do Lucas Anata. E a gente tá vendo aí uma desidratação desse suposto grupo lá no final do ano passado. Isso, então, foi o motivo decisivo para a mudança para o Republicanos. Foi sim, porque a ideia do grupo, que é esses nomes que você falou aí, era exatamente de consolidar e que cada um estivesse disposto a colaborar com o grupo. Mas no andar das conversas e reuniões, cada um tem os seus interesses pessoais. Isso é natural e a política não é diferente. E diante disso, o grupo desidratou, como você falou, e aí cada um começou a seguir o seu caminho, né? E diante dessa circunstância que eu encontrei mais conforto, vamos dizer assim, no Republicanos. Então, a gente pode presumir que desse grupo do ano passado, essas intenções particulares de cada um, isso é natural de ser candidato a prefeito ou a outro cargo que seja, no Republicanos o senhor admitiria até não ser candidato, mas estando em um grupo que partilha dos mesmos ideais. Eu sou profissional liberal, eu sou nascido em Araçatuba, amo a minha cidade, eu quero o melhor para ela. Quando eu entro num grupo, como já falei, com a pretensão política, por meu ego, porque falei, eu quero tal coisa, eu não sou de grupo. Tá. Então a ideia de estar lá no Republicanos é porque nós estamos todos, posso te dizer até o momento,
com essa intenção de formar um grupo para mudar a nossa realidade política. Por exemplo, eu quero muito participar da questão de saúde da cidade. Não é? Preciso ser o secretário da saúde? Não. Eu posso ser um conselheiro, não é verdade? Mas assim, eu me coloco à disposição. Eu acho que essa é a ideia de grupo. E vocês então se reuniram no ano passado para essa conversa, esses nomes que a gente citou aqui. Vocês chegaram a conversar, os quatro nomes? Isso, os 4. Sim, houve. Foi boa a conversa a princípio? Excelente, o caminho era excelente. Quem traçou isso ano passado foi numa conversa por outro assunto, depois você pode confirmar, eu e o Hernandes. Porque é um sonho, era um sonho meu e dele que, por acaso, numa conversa que eu o procurei por outro assunto, no escritório dele, ele falou: Flávio, nós temos a mesma opinião nesse sentido. Vamos lá. E aí começamos a conversar. Convidamos o Lucas, convidamos o Fornari. Que são as forças de oposição da cidade. E que são as pessoas que têm a mesma linha de pensamento que a nossa. Tá. Entendeu? Mas aí por vários motivos e várias questões pessoais e partidárias também, não é? Cada um foi tomando o seu caminho. Eu fico triste. Porque não era isso que eu queria para essas eleições. Né? Isso é tudo que os concorrentes, os opositores queriam. Entendi. Mas eu não gostaria disso. Apesar de que eu tenho certeza que essa consolidação do Republicanos vai trazer muito para Araçatuba. Doutor, contar um pouco da história do senhor também. Sempre pergunto para todos aqui que vêm nessa entrevista do Xadrez Político. Quando começou a intenção do senhor de disputar, de participar da política efetivamente? Em que momento da vida? Pois é, eu desde faculdade eu gosto disso, eu gosto de interagir, eu gosto de participar. E quando eu vim trabalhar mesmo em Araçatuba, né, porque eu saí para estudar e voltei em 2001, eu comecei a observar de perto, né, já com uma formação já profissional, as dificuldades da cidade. Eu trabalhei no pronto-socorro municipal, eu fui concursado, e eu comecei a viver na pele essas dificuldades. Isso começava a me incomodar. E me incomoda até hoje. Tá. Porque, na verdade, com todo respeito, a minha opinião sobre a saúde pública municipal, ela pouco mudou. Como é que você sabe isso, doutor, se você não trabalha na rede pública mais, no consultório? Porque é ali que a gente pega as questões não resolvidas ou mal resolvidas na saúde pública. Tá, mas efetivamente, decisão para disputar um cargo eletivo, quando isso começou? Aconteceu lá atrás, eu não sei exatamente o ano, mas por esse incômodo, e eu sempre, dentro da minha fé, eu sempre acreditei que chegaria o momento e coloquei um belo momento para minha esposa. Falei assim, você concorda? Podemos tentar? Foi lá em 2015, né? Certo. Aí nós entramos para a campanha. Eu já era do MDB na época. E eu falei, bom, vou ficar aqui porque eu não entendo muito de política, eu vou aprender. E deu tudo certo, eu me elegi. A convite de quem na época? Convite de ninguém, eu que me convidei. Mas para ser candidato a vereador, inclusive? Eu cheguei para o Cido Saravia, que o presidente do partido, falei, Cido, eu tenho essa pretensão, eu posso? Ele falou assim, venha, Flávio, você é bem-vindo. Eu já era do partido. Sim, entendi. Eu falei, vamos testar. Na verdade, eu falei, vamos testar. E fiz uma campanha super tranquila, no sentido de investimento, mais com os meus pacientes, familiares, e deu tudo certo. Eu tive 1.758 votos. Foi uma surpresa a eleição de 2016 para 2016? Para mim? Isso. Claro. Primeira vez, primeira tentativa, né? Uma campanha modesta. E no partido? Dentro do partido? Na verdade, o partido, eu falo a época, tá? Sim, hoje eu não sei como é claro, que tá. Claro. O partido ele não tinha espírito de grupo. Então tinha as reuniões para determinar os andares do partido. Cada um foi. Mas não tinha esse espírito de grupo. Que é isso que eu busco. Porque o que aconteceu rapidamente? Eu me elegi vereador, graças a Deus. Tenho muito a agradecer pela experiência, mas o meu mandato como vereador, dentro das minhas expectativas como político, eu tinha muito mais a oferecer para a cidade. Então eu percebi que não adianta você estar sozinho lá dentro. Você tem que ter grupo. Política é grupo. Quem está nos ouvindo tem que entender isso. Sozinho você não faz mudança. E grupo não quer dizer você se submeter às condições, por exemplo, do executivo, como vereador, estou falando. Sim. Tá? Mas caminhar em consonância para o melhor da cidade. Nos 4 anos que o senhor foi vereador, o senhor se posicionou de fato como oposição, na maioria, pelo menos, das manifestações que eu me recordo daquela época. O que o senhor pode traçar aí do desenvolvimento do senhor como vereador dos 4 anos que o senhor ficou à frente aí na Câmara? Eu fui eleito, Zé Walter, não sei se você lembra, na época na oposição, com outro sim, candidato, isso, certo? Foi. Mas eu nunca tive esse pensamento, e não tenho. Eu acho que não existe isso na minha ideia. E como oposição, para você ter uma ideia, eu ajudei na época a eleger o presidente da Câmara, que era a Tiesa. Não, o Papinha. O Papinha primeiro. Porque estava nos planos do Dilador, que também era o primeiro mandato dele, entrar
nesse bem-estar entre os dois poderes. Tá. Então foi um dos motivos que eu fui até contra o meu partido. Porque o Ciro Saraiva seria na outra bancada, na outra mesa com a Tiesa presidente. Mas lembro de muitos embates do senhor. Sim, mas eu lembro também de muitos embates do senhor em vários projetos encaminhados pelo Executivo. Até o Arlindo fala muito disso, dessa bancada que existe na Câmara, e hoje a gente vê isso muito mais do que nos últimos 4 anos. E o senhor se posicionava em muitas vezes contrários a isso, a essa posição. O primeiro momento foi nisso, de trabalhar em consonância com o Executivo. No sentido não de bancada, mas de ser o melhor para a nossa cidade. Sim. Perfeito? E aí depois? Mas as coisas começaram a mudar. Começaram a vir para a bancada, vamos dizer assim, para a equipe lá, que estava dando suporte ao prefeito, nomes que não me agradavam. Certo. Forma de fazer política diferente da minha. Não vou citar nomes. Mas um exemplo. Eu não gosto de política tradicional. A política tradicional, se ela fosse boa, nosso país seria diferente. Tá. Então é só você pegar os vereadores da velha guarda. Eu não vou falar nome que eu acho deselegante. Tá. É só para quem está nos ouvindo, entende, né? E essa forma de fazer política não me atrai. Porque assim, olha, vai um projeto do Executivo lá, ele tem que ser aprovado. Negativo. Eu vou estudar o projeto, se for do interesse público, eu vou aprovar, eu vou dar o meu voto favorável. E eu não trabalho assim, eu não trabalhava dessa forma. Então, por isso que houve os embates. Aumento de IPTU, foi um embate, foi o primeiro embate que teve. Né? Tanto é que eu fui contrário. Várias questões. Mas na questão do IPTU, nós tivemos, acho que na época foi a questão do georreferenciamento, né? Foi aquele embate gigantesco, mas que na verdade não seria um aumento efetivo, era só a correção. Lá atrás, a primeira vez era aumento. Tá. Era aumento. Então, detalhes. Então, assim, eu não me tornei oposição. Certo. Não gosto desse termo. Porque oposição parece que você é contrário a tudo. Né? Tudo é ruim. Não, negativo. Eu tenho certeza, assim, de afirmar que a atual gestão executou e tem ótimos projetos para a cidade, não é? Mas a questão é que posicionamento político, eu tenho uma linha de pensamento, eu tenho minhas ideias, meus ideais que eu defendo e não abro mão, meus valores. Isso eu não abro mão. Ainda falando de Câmara, o senhor tentou a eleição para prefeito na última e não concorreu ao cargo de vereador. O senhor vê muita mudança do mandato que o senhor teve de 4 anos lá em 2016 para essa atual legislatura? Muita mudança. Só uma pergunta que você não fez, eu vou fazer responder. Flávio, por que você não concorreu à reeleição? Não, mas eu vou fazer já. Você vai fazer? Tá bom. Já a gente entra na seara executiva. A mudança que eu vejo na atual gestão, e eu sempre falo das figuras políticas, eu nunca falo de pessoas, até porque eu não conheço todo mundo lá. É uma Câmara que ela está inerte. A gente não vê movimentação, embate. Você não vê embate na Câmara. Via muito na última, né? Muito. Mas eu não estou querendo falar que figuras antigas devem voltar. Não é isso. Eu acho que a gente tem que trocar as figuras, né? A renovação é importante, mas essa Câmara nos traz a sensação que a renovação necessariamente ela não é mudança. Então temos que escolher muito bem os nossos candidatos a vereador. Muito bem, porque eles nos representam durante 4 anos. E depois de eleito, como é interessante, José Walter, a pessoa ganha o poder, ela se transforma. Você pode reparar em muitos... O exemplo eu posso até dar, se o senhor não quiser dar nome, mas o Wesley da Dialog, no dia antes da eleição do dilador, estava lá pedindo a cassação dele, na frente da Câmara com vídeo. E hoje participa da bancada com tranquilidade. E foi favorável a um dos detalhes aí, até na internet girou lá, que quando ele era contrário ao aumento de salário... Sim. E depois tudo aquilo lá. E aí a gente vai falar dessa Câmara atual, nós tivemos uma renovação gigantesca, como o senhor disse, que não significa uma mudança efetiva e de fato não significou. E nós vimos, doutor Flávio, muitos vereadores defendendo durante esses 4 anos, e vereadores novatos, o aumento nos subsídios do vereador, gastos excessivos desse do 10º que vem para a Câmara. Nós tivemos o exemplo aí do último ano do Alceu como presidente, do primeiro ano da Cristina Munhoz como presidente, 6 a 7 milhões a mais gastos, em um ano a diferença, o que realmente é um absurdo gigantesco. E nós tivemos, e ainda nesse assunto, o aumento nos salários de assessores, chefes de gabinete e outros funcionários. A que o senhor atribui isso, esses novatos com essa sede de gastar mais? Eu não conheço a personalidade de cada um deles, mas eu acho que é o que eu te disse. A hora que você dá o poder para a pessoa, que você conhece a pessoa. Você conhece a pessoa. Agora, eu vejo que não tem como, pessoal, quem nos ouve, o voto é a nossa arma contra isso. Então, estudem o que o seu vereador fez, se você votou neles, analise e renove mais uma vez. Mas não adianta renovar, adianta.
pensa, analisa, com certeza vão ter bons candidatos para a gente renovar. É a única forma que a gente tem de transformar a nossa sociedade, né? É o voto, né? Com relação a esse posicionamento vereador, o senhor entende que o vereador ganha pouco em Araçatuba, deveria ganhar menos, deveria ganhar mais? Eu acredito sim, vou falar pela minha vereador é profissão? Não é profissão, mas você tem que demandar tempo para resolver as questões que você está... Ah, mas você se candidatou porque você quis. Sim, porque eu quero melhorar a minha cidade, mas eu demando tempo porque eu tenho que abrir mão do meu trabalho. Tá. Se eu estou lá, não estou trabalhando. Eu sou muito prático quanto a isso, tá? Eu sou objetivo nesse sentido. Então, eu acho que o salário do vereador está defasado, tá? Ele não vem sendo corrigido há muito tempo. E aí acharam, de alguma forma assim, né? Que era melhor aumentar o salário dos assessores e criar alguma forma de compensação disso. Você está me entendendo? Eu estou te entendendo. Mas não funciona assim. Então, acho que nessa próxima gestão... Isso acontece efetivamente? Não posso te afirmar. Eu nunca pratiquei nada de ilícito nesse sentido. E nunca viu ninguém praticando. Mas isso você não vê, né? Isso você não vê. Vai, pode não posso afirmar isso, né? O que eu tenho a dizer é que não tem sentido. Não tem sentido. Se eu tivesse uma empresa... O meu funcionário, meu colaborador ganha mais do que eu. Então a população tem que parar de fechar os olhos para as questões óbvias disso. Não tem como. E a hora que o vereador for pedir voto para você esse ano, né? Porque está chegando já. Opa. Cobre dele. Pergunte por quê? Por que está acontecendo isso, né? Fora outros temas aí. Eu acho que é muito simples. O que a população precisa, e hoje a internet trouxe isso, é informação. Então eu acredito que esse ano vai ter uma nova grande renovação da Câmara. Eu tenho muita expectativa disso. O senhor acredita o quê? 50%, 60%? Eu acredito 60%. É mesmo? Eu tenho essa expectativa. Então de 15 aí teríamos mais ou menos 8 que não seriam reeleitos. Mas por que a expectativa? Porque eu vejo nesses 60% uma não mudança efetiva do jeito de fazer política. E aí política. A pergunta que eu digo, esses novatos que não vão conseguir repetir aquilo que aconteceu no ano passado, e muito eu atribuo, aí é opinião, atribuo a ter ferido até a ideologia que os levaram até lá. Sim. Então, provavelmente, esses novatos não conseguiriam repetir aquilo porque a experiência foi negativa perante a população. Você vendeu um produto Isso. que você não tá... A hora que chegou a hora ali... que chegou e pronto. Então eu falei, olha, eu vou seguir essa linha de conduta e você não seguiu. Aí você volta para fazer campanha 4 anos depois, não é assim? E vai vender o que agora? Para aquele que te elegeu... O que você vai falar? Eu ouço no meu consultório todos os dias, porque é muito interessante. Os pacientes, eles abordam o assunto política. Sim. Eu não abordo. Quando eu termino a consulta, o paciente fala, doutor, já acabou a consulta? Já? Vamos falar um pouquinho de política? E é assim, ó, é uníssono assim, o seguinte, olha para mim. Essa Câmara, ela deixa muito a desejar. Sim. Essa é uma das piores legislaturas que nós já tivemos. Eu não estou falando isso por mim, eu ouço isso todos os dias. Mas e a opinião do senhor? A minha? É uma das piores? Eu não gosto de comparativo. Tá. Porque é como se você fala assim, parece que a anterior era melhor. E aí vai falar assim, então você... Não. Então eu acho assim, essa Câmara, ela está deixando muito a desejar. De verdade, eu não espero nenhum tema que entre ali, que seja debatido, que seja alguém levantar, tirando algumas exceções, claro, né? Tem os vereadores ali que eu gosto muito. Algum embate político. Não tem. Todos os projetos que têm que ser discutidos não são aprovados pura e simplesmente. É vergonhoso. O senhor não quer citar os vereadores por questão de respeito e tudo mais, mas citaria os vereadores que o senhor entende como competentes? Eu não queria falar o nome não, sabe por quê? Nem dos competentes? Não, porque a gente está em ano político, aí parece que eu estou fazendo campanha para alguém. Não quero não. Não queria não falar quer dar voto, não, eu aprendi isso na política. Entendi. Doutor Flávio, voltando à questão das eleições para o Executivo agora, mudando um pouco, vamos voltar lá atrás em 2020. O senhor foi vereador e em que momento surgiu a ideia, a vontade de ser candidato a prefeito? Pois é. Enquanto vereador, eu participei efetivamente de tudo que estava ao meu alcance na função. Tá. Então eu fiz parte da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, obviamente, né? E lá nós elaboramos um projeto, assim, estrondoso de bom. Nós fizemos uma análise, buscamos profissionais na saúde em áreas que eu não dominava e montamos um dossiê da saúde no município. Desde atendimento na unidade básica, emergencial, pronto-socorro e até a parte de educação, porque a gente sabia que as universidades iam colocar os médicos lá, né, nos atendimentos. Sim. Excelente. Esse projeto, esse dossiê, vamos chamar assim, ele foi totalmente engavetado. O executivo nunca nos chamou para conversar sobre isso. Aí eu comecei a perceber, eu falei assim, então não adianta. Tanto é que eu renunciei inicialmente à comissão de saúde, eu falei, eu quero sair.
Aí depois eu voltei, o pessoal falou, volta, porque tem outras coisas para se debater. Então, esses desgostos e de poder enxergar que ali sozinho ou com poucos pares a gente pouco conseguia mudar a realidade da nossa cidade, eu fui pegando desgosto no sentido assim, olha, eu acho que aqui eu não vou ter muito a acrescentar. Vou receber meu salário no mês e não vou acrescentar para a cidade. Cheguei para minha esposa e falei, olha, eu acho que eu vou renunciar ao mandato. Porque não entra na minha cabeça. Chegou a isso? Cheguei a pensar. Aliás, o que eu estou falando aqui, acho que só a minha esposa sabe, poucas pessoas próximas. Porque eu não gosto de estar num lugar em que eu tô fazendo nada, eu estou empatando ali. Ela falou, não faça isso. Né? Minha esposa, ela é muito... Isso foi próximo às convenções? No meio do mandato. No meio. Porque não... 2018. Né? Aí ela falou, não faça isso. Mais uma vez, dentro da nossa fé, vamos orar. Vamos colocar nesse sentido, porque você deve respeito aos seus eleitores. Eu falei, é verdade. Aí veio o final do mandato e vieram as próximas possibilidades. Tá. Aí eu fui convidado para ir para um outro grupo, que na época era o PV. Certo. E eu ali encontrei um grupo legal. Eu falei assim, só que, gente, tem uma coisa, eu não quero ser mais vereador. Eu não quero me candidatar. Por esse motivo que eu acabei de falar. Sim. Tá? Por quê? Porque o legislador viria para a reeleição, naturalmente. Então é uma diferença do atual cenário agora. Hoje o senhor está mudando para o Republicanos, ainda que não seja candidato. À época o senhor mudou para o PV, mas já tinha deixado claro que vereador não queria mais. Não queria ser por isso, porque eu sabia que o Executivo tinha toda a chance de ganhar, porque geralmente reeleição é muito mais fácil, né? Geralmente, né? E eu falei, eu vou ocupar, talvez, se eu me reelegesse, né? Eu vou ocupar novamente uma cadeira da Câmara e talvez a coisa não caminhe, né? Então, aí o pessoal falou assim, vamos com calma, aquela história de grupo. Uhum. E aí falou assim, olha, nós vamos então tentar fazer uma chapa pura. Tá. Vamos colocar em votação aqui, se a gente tem aqui candidatos. Quem são os pré-candidatos na época, né? A prefeito. Eu levantei o dedinho, porque é uma votação. Mais alguém levantou? Sim. No PV. No PV. Pode falar o nome? Claro, Quem? Lucas Zanata. Também estava Lucas, no PV. a gente estava no mesmo grupo, né? E como foi essa decisão? O Lucas foi um grande parceiro, uma grande amizade que eu fiz na Câmara. Eu não conhecia o Lucas Zanata. Mas o Lucas saiu para vereador na ocasião e o senhor para prefeito. Sim. Como é que foi essa decisão entre o senhor e ele? Não, decisão de grupo, porque é o que eu te falei. Então, assim, vamos decidir, a maioria vence. E aí na votação dentro do PV? A maioria optou de tentar colocar meu nome. Mas o Lucas entendeu. Acho que é normal isso, né? Tanto é que saiu para vereador, não rachou, não mudou, ficou no partido. Tanto é que o nosso partido foi o que teve mais votação. Tá. Doutor Flávio, voltando ainda nessa época, lá em 2020, nós tivemos nessa eleição específica, o Dilador foi reeleito e com uma ampla maioria de votos, Cido Saraiva ficou em segundo. Eu queria te perguntar do MDB, o senhor estava no MDB, então, ainda antes da mudança para o PV? Antes sim. Do MDB. Sim. A decisão do Cido Saraiva sair candidato a prefeito também pesou nessa mudança para o PV? Muito. Por conta da intenção do senhor em ser candidato a prefeito? Não. Por causa de ideologia, de forma de pensar política. Tá. Então, assim, tudo que eu for falando aqui não é nada contra pessoas, eu vou reforçar isso. Claro. É porque você tem maneiras de pensar em política. Mas por que em 2016 serviu e 20 não? Não serviu para nada. Eu estava num partido em que eu queria tentar e testar a minha capacidade política, porque muita gente lá atrás falou assim, você se usou, eu não usei de nada. Só que eu sabia das regras eleitorais. Se eu já estou num partido que, teoricamente, o mais votado vereador está ali e vai ser candidato à reeleição, eu vou sair daqui para quê? Se eu quero testar a minha capacidade política. Vereador, lá atrás. Quando eu entrei na política propriamente, eu comecei a sentir... Mas não pesou a ideologia em 2016, então. Não, porque vereador não tem isso. Vereador não tem isso. Tanto é porque não tinha espírito de grupo. Se eu tivesse participado de reuniões no MDB à época, talvez eu não teria nem me candidatado. Tanto é que nos 45 minutos do segundo tempo, para fechar a composição que na época tinha coligações, quem que veio para a coligação? Professor Cláudio. Falei, pronto, perdi, não vou conseguir, agora não tenho mais chance aqui. Porque eu tenho 2 vereadores já usando a regra eleitoral. Sim. Temos 2 vereadores aqui que vão levar. Eu falei, pronto, mas vou seguir, vou aprender um pouco aqui. E deu certo, nós elegemos 3 naquela época. E aí a mudança então para 2020, prefeito e mudança de partido, exatamente, também ajudou nessa decisão a ideologia.
Totalmente, totalmente. Porque quando você vai... Gente, olha, é muito diferente, tá? Você pode ler, estudar, ver internet, o que você quiser, mas quando você entra na política propriamente, você vê um lado, ou sente, digamos assim, de uma forma totalmente diferente. Além do amadurecimento pessoal, né? Porque eu amadureci 4 anos, de quando eu me elegi até quando eu... Né? Não é isso? 4 anos? Aí eu estava diferente nesse sentido. Agora, a questão da tentativa para prefeito que você falou foi nesse contexto. Só que eu sabia que as chances eram pequenas. Por quê? Vem para reeleição o prefeito, tudo isso. E aí nós tivemos muitas conversas. Aí foi chapa pura, não uso de fundo eleitoral, porque aí nós entramos na nossa consciência de política pura e simples. Foi uma decepção, no sentido assim, não dá para fazer política assim. As pessoas ainda, estou falando da grande maioria, não entendem o que é isso, né? O que é fundo eleitoral, o que isso significa para o nosso país, tudo isso, né? Então, assim, eu mudei muito o meu conceito nesse sentido. Não dá, você não consegue fazer hoje uma campanha para executivo de uma forma não combativa, no caso, na época, para um prefeito que venha para a reeleição, né? Foi uma decepção para o senhor na eleição de 2020 o 4º lugar nas eleições? Porque aí eu vou passar aquela impressão que a gente tinha à época. O senhor foi vereador por 4 anos, vinha para uma tentativa de eleição para prefeito. O Felipe Fornari ainda era um novato nessas discussões, não tinha sido político antes e conseguiu mais votos que o senhor, ficando na 3ª colocação. Ficou Dilador, Cido Saraiva, Fornari e em 4º o senhor. Foi uma surpresa, uma decepção? Não, porque eu nunca, de verdade, pode ser até estranho que eu vou falar, eu nunca alimento expectativa de saber quantos votos eu tenho, ninguém sabe. Assim, mas entra com expectativa de ganhar. De ganhar. Tanto é que em alguns momentos a gente sabia de pesquisas, que a gente nunca comprou pesquisa, que a gente não tinha dinheiro, tá? Que a gente estava à frente. Chegou essa informação? Chegamos. Por quê? Porque a movimentação dos outros lados. Aí começaram os ataques pessoais, aí mudaram a forma de fazer a contra-campanha contra a gente. E não foi decepção, pelo contrário. Eu fiquei muito feliz do meu número de votos. E o mais importante, acreditem se quiserem, a experiência que eu tive de conhecer Araçatuba como eu nunca tinha conhecido. Apesar de vereador, eu não andava em todos os bairros da cidade. Periferia da cidade. Não, eu ia na periferia em alguns locais que eu era convidado para resolver causas ligadas à minha área de vereador, tá? Mas como prefeito, nós fomos em todos os bairros. Eu conheci realidades que eu não conhecia tanto quanto assim, senti o quanto eu era como vereador. Isso me engrandeceu, assim, né? No sentido de trazer mais energia para continuar na política, porque é muito triste. As pessoas passam muita dificuldade, né? Isso não é só questão municipal, né? Nós vamos agora já puxar a política estadual e federal. Então, essa dificuldade me mostrava cada vez mais a minha necessidade de não abandonar a política. Foi a chave, eu digo assim, para poder mudar aquela vontade que eu tinha até de renunciar ao meu mandato de vereador lá atrás, que eu te falei. Eu falava, não posso. Eu acho que o caminho é esse e seguir na minha linha de raciocínio. Então o senhor não vê como uma decepção a votação ter chegado em 4º lugar naquela eleição? Se eu pensasse assim, eu teria abandonado a política. Mas surpresa foi, porque a expectativa era ganhar. A expectativa é ganhar, né? Eu não entro num jogo para perder. Ninguém entra para perder. Tanto é que em algum momento eu e o Felipe Fornari nós conversamos. Teve até conversas de mudança, acho que o Felipe Fornari com o Cido Saraiva na época. Porque você tem muita dinâmica, né, nesse processo. Mas eu falava assim, nós já optamos por chapa pura, então vamos seguir nesse raciocínio. Porque senão você vai ter que mudar todo o seu pensamento. E nessa conversa o senhor seria cabeça e o Felipe vice ou o contrário? Não conversamos, pra gente, assim, eu e Felipe, tá? Sim, tanto fazia naquele momento. Mas eu falei, Felipe, eu assumi um compromisso com o meu grupo que nós vamos seguir em chapa pura. Então vamos em frente. Tanto é que nós tivemos dificuldade de encontrar o vice. Foi o Edes do Baratão. Porque o Edes já era do grupo, né? O Edes nunca foi político, mas ele é bem envolvido, ele gosta muito disso. E aí ele topou. Nós fizemos convite para outras pessoas, mas assim, não é fácil não, pessoal. O Edes ainda tá no grupo ou não? Tá no grupo anterior lá. Do PP, do Progressistas. Não, o Edes era do PV. Mas o senhor... Não, mas não existe mais o grupo do PV. Então. O pessoal já migrou, foi para o outro lado. Mas o Edes não está no
no Republicanos dentro do Progressistas. Tá. Eu que migrei para o Progressistas na campanha para deputado. Tá, perfeito. Doutor, então agora a gente vai avançando nos anos e vamos chegando então às eleições desse ano, efetivamente 2024. Sim. A gente tem visto aí, o senhor citou uma situação de um grupo formado inicialmente do ano passado, pensando as eleições desse ano e que não vai se concretizar. Tanto é assim que o senhor saiu, o Carlos Hernandes saiu também, estão juntos, Lucas Anata anuncia aí que é pré-candidato, o Felipe Fornari também. O senhor não está vendo uma repetição do exemplo de 2020? Eu vejo, e era isso que a gente não queria que acontecesse. Só que assim, não tem nada fechado ainda, hein? Tem muita coisa que pode acontecer. Todos que lançaram suas pré-candidaturas podem repensar. Tá, mas hoje o cenário é esse. Tá, mas não está fechado. As convenções vão falar isso daqui a um tempo. Mas então, se fosse hoje... Se fosse hoje, era tudo que eu não queria. Tá. Que nós, grupo lá, queríamos, tá? Agora, o grupo que eu vou falar hoje é o Flávio Hernandes, daquele lá, né? Porque a gente segue... Admitiu. A gente segue... Viraram 3, na verdade. Na mesma... O Zanata, por enquanto, atual, né? É o cenário. Os Lucas Zanata pré-candidato, Felipe Fornari pré-candidato e o senhor e o Hernandes juntos. Juntos. Então, assim, por quê? Porque a ideia era não deixar acontecer isso. Tá. Mas eu falo, a minha opinião sobre isso é muito projeto pessoal. A vaidade, de novo, suplantou essa ideia de... Diga-se projeto pessoal igual vaidade. Entendi. Mas assim, eu não recrimino. Eu só acho que isso não engrandece a cidade. Eu não tenho que falar que eu quero ser candidato a prefeito porque eu quero. Eu tenho que ser candidato a prefeito porque eu estou inserido num grupo que tem um projeto para a cidade, pessoas boas, capacitadas e que vão mudar a política. Porque senão, às vezes, eu entro num grupo que está disposto a qualquer tipo de artimanha para poder ganhar a política, as eleições, não é? E aí as coisas não mudam. Porque eu falo assim, vamos falar de saúde? Vamos sentar, ver hoje como é que está a Secretaria de Saúde, o que pode ser mudado, como é que está o atendimento. Eu quero conversar disso. Eu não quero entrar no grupo em que fala assim, a secretaria tal é do fulano de tal, porque ele apoiou o meu projeto político. Essa é a política tradicional. Você sabe que é assim. E a gente não pode esconder isso. Ah, mas você pode afirmar... Não afirmo nada. Todo mundo sabe que é assim que funciona. Então, o que eu quero? Estar num projeto que queira realmente sentar à mesa e discutir melhoria para a cidade. Essa é a minha ideia. Tanto é que se as coisas caminharem no republicano diferente, que eu tenho certeza que não, eu caio fora do grupo. Porque aí não é grupo. Eu não quero receber uma imposição de cima para baixo. Falar assim, vai ser assim. Não vai ser assim. Porque senão, Zé Walter, eu estou muito confortável na minha profissão. Eu volto para o meu consultório, vou fazer meu trabalho, né? Eu tenho meu lado social que eu gosto de fazer também, ponto final. O que eu quero que as pessoas entendam é que se nós não nos posicionarmos na política, como que eu posso exigir mudança? Eu vou ficar esperando quem mudar? Aquele que não me representa? Por isso que a gente tem que se posicionar. Quem é do bem, quem gosta de política, ou participe, pelo menos dando ideias e sugestões, ou se candidatando. Eu acho que essa é a grande questão. O senhor está vendo essa desidratação que nós estamos falando? Está vendo o cenário fértil para a oposição nessa disputa eleitoral? Totalmente. É mesmo? Eu vejo. Como é que o senhor viu os 8 anos do Dilador? A gestão dele? Isso. Eu acho que foi uma gestão regular, Tá. não excelente, porque a saúde não melhorou muito, eu te falo. Mas tem aí 70% mais ou menos, pelo menos, de pesquisas de aprovação na cidade. Mas a aprovação eu acho que ela é muito relativa, tá? Porque ela mede, às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tá. Minha rua não era asfaltada e foi asfaltada. Eu aprovo essa gestão, beleza? Isso mudou a realidade da cidade? Não, talvez mudou a minha realidade. Então, Mas é você que vai votar. Mas o termômetro, o termômetro, ele é assim. Agora, eu estou analisando o geral. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho de saúde. A Sim. saúde tem a desejar. Fila de pronto-socorro. Seria o ponto crítico da gestão do Dilador. Totalmente. Tá. Não foi mudado. Tá? Com todo respeito às pessoas que estão à frente da secretaria. Não é crítica às pessoas. É a forma de condução. Então, as avenidas que foram feitas, excelente. Mudou a cara da cidade? Mudou. A educação? A educação é legal, eu gosto. A Silvana faz um bom trabalho aí. O que eu vejo é sentar e ver os pontos críticos que não foram abordados ou que foram poucos mudados. Né? Tanto é que se a gente voltar aqui um dia numa campanha, quem sabe, para prefeito, né, ou em outro cargo, a minha ideia vai ser lançar o quê? Trazer à tona os problemas. Os problemas, claro, né? não tem... Agora, mas se o Dilador é 70% de aprovação, vamos eleger um candidato que ele vai apoiar? Não, porque o continuismo não traz energia na próxima gestão. Eu falo isso na Câmara. Quando nós entramos lá, posso até dar nome dos novatos na época, Sim. A gente entrou com gás todo. Quando você começa... É muito legal isso. Vontade. Vontade, como diria no popular, né? Sangue no olho.
É muito legal. Quando você dá o continuismo, o que você faz? Você tá na marcha de cruzeiro, né? Você tá andando, você continua com aquilo. Eu não gosto disso. Eu acho que assim, 8 anos de um prefeito tá ótimo, troca a equipe, muda, renova, gente. Ah, mas não é arriscado? Não. O Dilador foi eleito de primeiro mandato sem experiência política. E se ele é aprovado por tantos por cento que você está falando, ele foi um bom prefeito? Foi, ótimo. Que ele vai galgar outros cargos, se ele tiver ideal na vida política, que eu acho que tem que ter. Porque o Dilador, ele representa um pouco da política nossa, com certeza, não é? Então não podemos perder essa figura política, mas não precisa perpetuar com a galera lá no executivo. Vamos dar lugar para mudar. Eu não gosto disso, cara. É como síndico de condomínio, né? Vai mudando um pouco, vai mudando. Então, mesmo com essa desidratação que a gente está falando, o senhor entende como um terreno fértil? Totalmente. Para a oposição. Totalmente. E ainda esse 70% de aprovação do Dilador. Mesmo com isso. Senão a gente entregava o jogo, né, Fló? Agora eu quero passar para um próximo passo, que seria essa... E aí a opinião de novo minha. Eu vejo como uma disputa até interna na prefeitura, no executivo de Araçatuba, para a sucessão do Dilador. Muita gente fala em Dindo, no Borella, na Edna Flor, que é a atual vice-prefeita. A Edna Flor fez uma mudança para o Republicanos recentemente. Como é que o senhor tem visto aí tanto esse desejo de sucessão, a Edna Flor nesse contexto, e ela indo ao Republicanos agora, chegando ao Republicanos? Eu nunca tive assim uma conversa dos projetos que era lá atrás, quando o Dilador se elegeu com a Edna, no primeiro mandato dele. Mas eu te digo uma coisa que eu presenciei porque eu fiz parte dessa situação. Lembra que eu falei da eleição do Papinha como presidente da Câmara? Eu, o Dilador e a Edna sentamos para conversar. E os dois eram muito alinhados. Tanto é que eu fui convencido que eles tinham um projeto novo para a cidade. E por isso que eu entrei, entre aspas, nessa linha, para ajudá-los. É isso que eu quero, mudar minha cidade, melhorar minha cidade. Só que então, qual que seria a tendência natural? Quem que seria o candidato à reeleição agora, à eleição agora do Executivo? Edna Flor. Sim. Por que eles romperam? Por que ela mudou de partido? Aí você pergunta para ela. Mas olhando aqui de fora... Mas o senhor vê como um rompimento? Não. Eu vejo o seguinte, se eu fosse o prefeito e ela fosse a minha sucessora, eu já estava em campanha com ela desde, né? Tá. A gente sabe como é que funciona. Sim. Então eu vejo como, assim, uma nova visão do Executivo. Não sei quem é o candidato do Executivo, a gente ouve falar desses nomes que você falou, e vejo a Edna como agora vindo para o mesmo partido que eu fui, como uma nova alternativa para ela de uma nova forma. Eu não enxergo ela caminhando com o Executivo. Então você não vê a Edna como candidata a prefeita pelo Executivo, a sucessão? Não, isso que eu quis dizer. Eu não vejo a Edna alinhada aos planos... aos planos do Dilador. Eu vejo a Edna inserida num novo grupo, que é o Republicanos, o mesmo grupo que eu acabei de entrar. Por quê? Porque estamos todos para compor um grupo. Mas nesse cenário, doutor Flávio, o Dilador jamais então escolheria a Edna para sua sucessão, se ela já está inserida em um outro grupo com umas outras ideias, outras pessoas. Uma das ideias é que eu posso falar assim, tá? Eu sou novato no grupo, faz 3 dias que eu entrei no grupo, tá? E a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: a Edna veio para o grupo com a imposição de falar que ela é candidata a prefeita? Não. Ela está na ideia do grupo para compor com o grupo e ver o que é melhor para a cidade. Mas ela se posiciona como pré-candidata a prefeita. Mas eu também sou pré-candidata a prefeito. Acabei de falar para você. Eu acho que o posicionamento é correto de cada um daquele que tem interesse político. Mas eu posso voltar daqui um tempo com você e falar: ô Zé, eu sou pré-candidato a vereador. Ô Zé, você é o secretário da saúde. Por exemplo, eu posso, porque o grupo vai começar a se movimentar agora. Passa na cabeça do senhor isso? De quê? Se esse grupo conseguir a eleição, o senhor se tornar secretário de saúde? Por que não? Desde que o grupo entenda o meu potencial de ajudar naquele segmento. Que é o que eu sei falar um pouco de saúde. Tá, mas voltando ainda nessa questão da Edna. Então, é nesse cenário, a Edna se inserindo no novo grupo. A opinião do senhor é que ainda persiste a possibilidade dela ser candidata à sucessão do Dilador. A possibilidade? Claro. Mas aí o grupo do senhor estaria inserido. Mas aí não é o grupo com o Dilador. Aí é um grupo diferente que ela está vindo. Mas ela é candidata a prefeita com ele fazendo campanha? Não, ele não faz campanha para ela. No nosso grupo, não. Mas se ela for a sucessão dele, for a candidata dele à sucessão, mas ela vai concorrer contra o candidato dele.
Não, nesse cenário da Edna sendo candidata à sucessão do Dilador, apoiada pelo Dilador. Não, você entendeu errado. Na minha opinião é o seguinte, ela não veio para cá para ser candidata. É que quando eu digo sucessão, é sucessão assim, seguindo o Dilador 4 anos, reelegeu e ele indica uma pessoa para mais 4. Só que o grupo dela atual não é o grupo que ela estava até 15 dias então atrás. Eu repito a pergunta. A Edna, ela não, nesse cenário de hoje, ela não tem possibilidade, na visão do senhor, de ser candidata junto do Dilador. Não tem, porque se fosse essa a forma... Ela racharia, a forma engessada de entrar para um partido que já tem uma coisa pré-determinada, eu não teria entrado. E eu espero que o nosso presidente local esteja ouvindo, porque isso foi que passou para a gente. Ela não veio para o grupo com a determinação de ser a pré-candidata a prefeita. Ela veio para o grupo para somar. Assim como eu entrei no grupo que eu sou para somar. O que você vai fazer, Flávio? Não sei. A Edna, então, pode ser candidata a prefeito, isso vai ser decidido pelo grupo, ou não. Mas a Edna, então, na visão do senhor, não é candidata com o Dilador. Se ela for candidata, vou falar em público aqui. Se ela for candidata com o Dilador, eu tô fora do grupo, porque não é essa a proposta do grupo. Mas isso o senhor conversou antes. Exatamente, é isso que eu tô te falando. Então hoje o cenário é que ela não é candidata com o Dilador. Não é candidata com o Dilador, porque se for é o continuismo que eu sou contra. Mas assim, tudo isso foi muito bem conversado na minha admissão ao grupo. Né? Agora sim, a Edna é fantástica, tem ideias boas, tem um histórico e um aprendizado de política legal que a gente tem que aproveitar. Como isso vai ser aproveitado? O grupo que vai resolver. Eu não tenho um pouquinho de experiência lá como vereador? Vamos passar isso também para o grupo. É essa a ideia, composição. Tá, e aí a gente chega num ponto que a gente falou lá atrás, ideologia. Sim. A Edna, efetivamente, ela não é da mesma ideologia do senhor, por exemplo. Seja âmbito federal, e a gente pode falar de direita e esquerda muito claramente nesse ponto. Como é que o senhor observa esse cenário? Da Edna indo, podendo ser uma candidata a prefeita no grupo de vocês, e aquela questão da ideologia lá em 2016, que o senhor não ligou muito porque ia conhecer a política, mas em 2020 foi muito forte. A Edna, não entra numa contradição? Não, a Edna, eu posso falar que como vereador eu conheci ela muito mais assim do que eu conhecia como eu via nas notícias. Então eu tive contato com a Edna como vereador e ela vice-prefeita. A Edna tem um passado de PT. Ela era do PT, né? E ela sabe disso, ela não nega. Não dá pra... Não tem como apagar. Mas eu vejo a Edna com um amadurecimento político e ideológico também mudado. Tanto é que ela hoje é vice-prefeita, apoia o Dilador, que é de direita. A Edna, eu classifico, tá? Não sei como é que ela se classifica. Ela é um centro-esquerda. Ela tem o lado social. Isso é dela. Isso é bonito de ver. Eu gosto disso na Edna. Porque eu não acabei de falar que quando a gente fez campanha para prefeito, lá na ponta da sociedade, as pessoas estão precisando de atenção. A Edna é isso. A Edna é esse elo aí. Ah, mas que filosofia que ela tem, para com isso. A gente tem que parar de taxar as pessoas de direita e esquerda. Você tem que ver a linha de pensamento. E ela tem conhecimento social muito importante. Se alguém contestar isso, eu posso até... Não vou brigar, mas eu posso bater em cima. Isso tem que ser aproveitado. Por que isso não foi usado na gestão que ela era vice-prefeita? Mas, porque quem manda é o prefeito. Mas ela é secretária hoje. Hã? Secretária. Mas você sabe como é que funciona essa volta. Quem dá as ordens é o gestor. Tá, então, só para todo esse papo aqui que a gente teve, mas vamos lá. Então, na visão do senhor hoje, o senhor está no Republicanos, o Republicano seria o partido da oposição e a Edna compondo esse grupo da oposição como prefeita ou não. Sim. E em hipótese alguma, ela estaria vinculada ao Dilador para uma campanha de sucessão dele, continuando o grupo. Se você tiver essa notícia primeiro que eu, ou eu depois de você, olha, o Republicanos vai apoiar o candidato do Dilador fazendo uma composição. Certo, beleza? certo. Flávio está fora do grupo. Então, essa conversa o senhor já teve e hoje a intenção não é... Foi a conversa preliminar para se entrar no grupo. Entendi. Porque a primeira impressão, quando todo mundo ouviu na mídia que a Edna foi para o Republicanos, qual foi a primeira ideia? Exatamente essa ideia. Que vai haver uma composição Republicanos com o grupo do Dilador. Muita gente falou disso. Então, primeira... Não vou falar em posição, quem sou eu para isso? Primeira conversa com o nosso coordenador municipal, né, do Republicanos é essa. Existe essa ideia? Não existe. É um novo grupo que está se formando com novas ideias.
Essa é a ideia. E a Edna oposição ao governo que ela faz parte, então. Teoricamente, sim. Entendi. Vamos lá. Ainda no Republicanos, nesse assunto Republicanos, muitas pessoas estão chegando ou já estavam no Republicanos. A gente fala da Edna, a gente fala do Carlos Hernandes, a gente fala do Coronel Motooka. O seu nome, a gente pode citar também muito, não efetivamente aconteceu, mas a gente ouve falar do Coronel Guimarães. Sim. O senhor não acha que o Republicanos também está se inflando demais e num cenário eleitoral que nós teremos aí 2 candidatos a vereador eleitos, mas com muito sacrifício 3, mudou muito, não vai ser como nos últimos anos, então são muitas pessoas para poucos cargos. Tá. Quando você pensa para vereador, eu concordo com você. Eu acho que se a gente trabalhar bem, a gente consegue eleger 2, 3, assim, seria utópico, né? Talvez, mas cenário... Assim, mas eu acho que na composição de grupo, e tem muita coisa acontecendo na composição, lembrando que o Republicanos é o partido do nosso governador. Sim, cobiçadíssimo. Tem muita conversa para acontecer ainda, nesse sentido, de composição, a nível majoritário. Aí você muda muito a composição para vereador. Por exemplo, se você entra num grupo que tem muito, vamos falar assim, né, nomes que nem todos vão se eleger, mas esses outros nomes podem ajudar de outras formas. É o que eu te falei. De repente eu não sou eleito, mas eu posso participar do projeto, do grupo. Eu vou falar por mim, tá? Claro. Eu não tenho essa pretensão, eu tenho que me eleger. Claro, se eu me colocar à disposição para um cargo tal, eu vou fazer o meu melhor para me eleger. Mas se eu não me eleger, o grupo elegendo alguém, você continua participando do grupo. O meu representante está lá, por isso que eu te falo. Quando você vota no vereador ou no prefeito, você tem que cobrar. Só que você, com o seu voto, pura e simplesmente, às vezes você não tem esse acesso. O vereador é mais fácil, né? Às vezes é o cara lá do seu bairro, da sua associação. Então a ideia é essa. Colocou lá não sei quantos nomes de potencial para ganhar, elegeu 2. E o restante, continua o grupo não acaba. E a vaidade? Eu não tenho vaidade, eu falo por mim. Cada um tem que responder essa pergunta. A minha vaidade é de um dia olhar para trás e falar assim, eu fiz o meu melhor, olhar para minha esposa, para os meus filhos e olhar para quem me vigia, principalmente que é Deus, e falar assim, eu fiz o meu melhor dentro da retidão. É isso que me importa. Porque é o que eu te falei agora há pouco. Se eu não for interessante para nada, para o partido, para a cidade, eu volto a ser profissional de saúde como eu sempre sou. Aliás, eu saí do meu consultório para vir aqui. Vou voltar para ele daqui a pouco. Tem uma pergunta dessa que eu preciso fazer para o senhor antes que acabe a entrevista. Já estamos há quase 1 hora conversando aqui. Muitos assuntos vão pipocando na minha cabeça aqui, querendo perguntar, e não vai dar tempo. O senhor, na campanha eleitoral da última eleição, disse uma frase que repercutiu muito durante a campanha, inclusive numa entrevista na Cultura. Sim. Que o senhor tentaria ser prefeito, caso eleito, e ainda se manteria como médico, atendendo os seus pacientes. O senhor se arrepende de ter dito isso naquela ocasião? Eu elegendo prefeito, ou o que foi, eu não deixo de ser médico. Sim, desculpa, esse pensamento, e quem fez essa argumentação e bateu muito em cima disso, que é o seu amigo... Não, foi numa entrevista com o Serelepe na Rádio Cultura, eu estava junto na época. Que vocês têm que amadurecer, com todo respeito, tá? A ideia de ser médico. Hoje você tem telemedicina. Hoje eu posso atender a hora que eu quiser. O que eu disse é que eu posso continuar dando atenção aos meus pacientes, mas não talvez com o volume, obviamente, que eu faço hoje. Claro que não. Porque a minha dedicação exclusiva seria o executivo. Para cuidar de uma cidade de 200 mil habitantes. Não tem problema, mas assim, eu tenho meus momentos. Eu não posso, de repente, ter aqueles pacientes que eu tenho mais carinho, que eu tenho... Claro que eu posso. Deixar de ser médico, nunca. O CRM meu não vai ser tirado, a não ser que eu cometa um erro profissional. É isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Entendeu? Então, não, porque a pergunta é assim, o senhor vai deixar de ser médico? Vai deixar de atender? Não, eu vou atender quando eu puder, quem eu quiser, da forma que eu quiser. Eu não deixo de ser médico. Agora, eu estou num momento diferente da minha vida, amadurecimento pessoal e profissional, que se eu chegar ao executivo, o que vai ser minha dedicação maior? O executivo. Quase que integral, né? Sim, mas assim, por exemplo, né? Cuidar de uma cidade de 200 mil habitantes não é fácil. Mas não é fácil, mas hoje eu me sinto muito preparado para isso. Melhor. A cada dia a gente cresce, né? Então hoje eu me sinto muito melhor. O senhor vai deixar de ser médico? Nunca. O senhor vai continuar no seu consultório? Claro que não, né? Como é que eu vou tocar meu consultório sendo prefeito? Mas eu posso atender meus pacientes da forma que eu quiser. Eu posso. Eu não posso fazer telemedicina? Posso.
Entendi. 8 horas e 53 minutos, nós já estamos a quase uma hora, precisamos ir já caminhando para o final da entrevista. Doutor Flávio, então nós temos nesse cenário que o senhor está passando, claro, opinião e posição de hoje, amanhã tudo pode mudar. Nós temos um cenário com uma oposição que vem fortalecida com os republicanos, e aí o senhor incluiu a Edna Flor nessa oposição, e nós temos mais candidatos que vão aparecendo, Cido Saraiva, já se diz pré-candidato, provavelmente pelo MDB, nós temos o Felipe Fornari, que está no Progressistas, e o Lucas Anata, que já se disse pré-candidato. Sim. E, num outro ponto, a situação, que é o candidato que seria indicado pelo Dilador. O senhor tem uma opinião com relação a quem seria esse candidato? Do Dilador? Do Dilador? Não tem. A gente ouve falar só, mas eu não vou arriscar nomes, imagina. Para mim, até um tempo atrás, era a Edna. Se eu tivesse arriscado esse nome, eu tinha errado. Então, eu não prefiro não arriscar. Porque o senhor não vê a Edna como possibilidade. Você quer que eu fale mais uma vez? Eu quero. Não, no grupo que eu estou, já te falei, se ela veio com esse intuito, que eu tenho certeza que não, eu conversei com ela uma vez só depois que eu fui que eu aceitei o convite. A ideia não é essa. Tá. Porque se for essa, eu saio do grupo. Muita gente comentou também com a sua filiação ao Republicanos, que há poucos dias o senhor teria sido apontado como membro do Progressistas. Sim. Foi acho que uma semana antes, mais ou menos. Eu era do Progressistas. Tá, mas tivemos aí a indicação do Felipe Fornari como pré-candidato, isso em uma decisão do Progressistas. Sim. E nessa lista de decisão do Progressistas, saiu o nome do senhor indicado como um dos membros lá no Progressistas, daquela planilha que foi publicada. O Felipe precisava pegar a nominata, precisava pegar o partido, para ele dar a sequência na pretensão dele, não é isso? É isso. E eu, no partido, ele falou, eu sou amigo do Felipe. Flávio, você pode ajudar a compor a nominata? Que eu falei assim, claro que sim, eu era do partido. Não sei te falar. Mas mais ou menos quantos dias? Semana passada, semana retrasada? Foi recente. Eu acho que 20 dias. Vou 20 chutar, dias. Vou chutar, não tenho certeza. E o motivo dessa mudança tão drástica de partido e de posicionamento eleitoral, de uma nominata 20 dias atrás para 5 dias a mudança para o Republicano? Eu já era do partido. Eu me candidatei a deputado pelo Progressistas. Então já era. A nominata é porque é a questão formal. Senão o partido ia ficar à deriva, não tem como. E o senhor não comunicou o Felipe dessa intenção do senhor para o Republicanos naquela ocasião, da nominata? Não, na nominata foi um momento assim, anterior. Aí depois eu falei, não, o Felipe eu tenho bom relacionamento com ele. Falei, Felipe, meus argumentos são tais e é por esse motivo que eu estou tomando essa decisão. Ele falou, Flávio, seja feliz, eu acho que é essa a ideia. E eu quero também o melhor para o Felipe, entendeu? Agora, os embates daqui... Só que assim, tá? Eu não fecho a porta para tudo. Acho que tudo ainda está em meios de conversação, tá? O Felipe é um cara bom, tem um lado positivo dele. Agora, como é que vai ser isso? Vai pro Republicanos também? Não, aí, rapaz do céu. Mas por que não novas composições aí, ou futuras composições? Ninguém sabe. O que eu acho é o seguinte, eu quero um projeto bom para minha cidade. Eu quero ver as coisas caminhando, eu quero ver geração de emprego. Eu quero ver as pessoas dando sorriso, que elas têm um emprego e têm dinheiro para gastar do suor dela. É isso que é importante na nossa cidade. Isso gera, isso vira as coisas. Tem que trazer emprego para cá, você volta. Doutor Flávio, são 8 horas e 56 minutos. Teria muitos outros assuntos para a gente tocar. Queria perguntar outras coisas que não vai dar tempo, evidentemente. O Felipe Fornari confirmou presença no nosso xadrez político na quinta-feira que vem. Confirmou não, ele disse que confirmaria, mas previamente confirmado. Ele está aguardando só uma definição, acho que de São Paulo, com relação a uma ida dele para lá, mas que provavelmente estará aqui, será o entrevistado da próxima quinta-feira. Nós que estamos fazendo esse conteúdo toda quinta-feira aqui na Nova Brasil. Queria agradecer o senhor pela presença, pela disponibilidade, por vir aqui falar e bater papo mesmo sobre política. Estamos sempre à disposição e reservo aí um tempo à vontade para o senhor para mandar o recado que o senhor quiser. Eu quero agradecer, eu adoro falar de política, eu gosto muito disso e acho que eu tenho muito isso comigo, que a política é a única forma de transformação da nossa sociedade, né? E dessa forma eu quero que as pessoas participem, chequem quem vai ser seu candidato a vereador, não fique só em promessas, pare de votar em alguém porque você teve ou terá a chance de alguma vantagem, não faça isso, né? Porque está aí o preço que nós estamos pagando com a nova Câmara Municipal, ela não nos representa como um todo, né? Não nos representa porque não tem embate na Câmara Municipal, tem que ter renovação nessa Câmara. E que o executivo, o próximo prefeito nosso, seja quem for, dê novos rumos para a cidade. Não há críticas para a gente ficar falando do atual prefeito, mas novas visões, novos horizontes, novas ideias. Vamos abordar a saúde como ela tem que ser abordada.
né? Vamos falar de uma série de questões que tem que ser mudada. É isso a visão. Por isso não do continuismo, de não continuar com algum indicado do prefeito. E me colocar à disposição para futuras conversas com você. Recebemos muitas mensagens aqui a respeito desse assunto, muitas mensagens realmente, estamos recebendo várias, não vai dar tempo de ler todo mundo, mas eu tento responder depois. Agradecer ao Flávio Salatino, esteve aqui no nosso Xadrez Político dessa quinta-feira. Nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo na Nova Brasil, este programa estará disponível no YouTube daqui a pouquinho, já salvo lá na nossa playlist do Xadrez Político e também no Spotify, se você quiser ouvir na íntegra, tá bom? É só acessar o Spotify da Cultura. Rápido intervalo na Nova Brasil, a gente volta já já aqui pra você.